Na semana passada, o governo revogou portaria que facilitava o trabalho nos domingos, também feriados para algumas categorias do comércio, como supermercados, varejo de carnes e peixarias. Agora só será então liberado após acordo com o sindicato. Vamos repercutir então a mudança na regra sobre o regime de trabalho, agora com o Fabrício Barcelos, que é especialista em direito e processo do trabalho. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde. Fabrício, então como é que você analisa essa portaria assinada, pelo ministro do Trabalho, que foi divulgada depois do feriado, no dia 15 de novembro, que alterou então a portaria de 2021, que permitia então que o trabalho, no domingo e feriado também, fosse feito apenas negociado, diretamente entre patrão e empregado. Como é que você analisa? Exato, essa portaria foi publicada ali logo ao final do dia 14, inicinho da noite, pegando todo mundo de surpresa, porque eminentemente estávamos diante de um feriado. E aí mudam-se as regras de uma hora para outra. Efetivamente, fomos todos pegos com grande surpresa e o comércio em geral não recebeu isso de uma forma positiva. E por quê? Porque acabava girando a economia, efetivamente, essa autorização expressa para funcionamento em dias de feriados, uma autorização precedente, e que a partir de então passa a ser necessária a autorização por convenção coletiva, autorização sindical, efetivamente. Então, Fabrício, a antiga portaria ela não precisava então de convenção coletiva, como agora essa nova portaria ela estabelece, ou de uma lei municipal também, respeitada aí toda a jornada pela CLT. Se não tiver então na convenção coletiva, o trabalhador, a partir dessa nova regra, ele pode se recusar então a trabalhar no domingo, feriado, se for escalado, por exemplo, agora para esse feriado que vai acontecer aqui no Distrito Federal, que é no dia 30 de novembro, por exemplo, que é o dia do evangélico. Então, assim, se ele falar que não vai trabalhar, ele pode? Efetivamente, para toda e qualquer alteração em contrato de trabalho, a gente precisa da concordância dos trabalhadores. E como a regra geral é de que é proibido o trabalho em dias de feriado, isso consta na CLT expressamente, essa portaria fazia uma regulamentação desde 2021, o trabalhador não tem a obrigatoriedade de trabalhar naquele dia mesmo diante de uma escala. É preciso entender que existem turnos diferenciados e que isso não veda o trabalho em feriados, como, por exemplo, turno de revezamento. Mas, em geral, o trabalhador só estará autorizado a trabalhar a partir de então nas atividades de comércio se houver efetivamente uma negociação. Nesse caso, então, pode prejudicar alguma categoria então que não tenha então uma norma coletiva? Sem dúvida alguma, ressaltando que essa portaria revogou para o comércio. Então, todas as outras atividades continuam com autorização vigente. Então, nas categorias de comércio, é preciso que haja negociação coletiva. E se não houver, eu entendo que haverá prejuízo tanto para empresários quanto para empregados. E por que para empregados também? Porque eles acabam recebendo esse dia em dobro com a antiga autorização que foi dada em 2021. Então, nesse caso do comércio aqui, vamos colocar o supermercado, no nosso exemplo. No seu ponto de vista, então, na sua análise, acabaria prejudicando, essa nova regra, ela prejudicaria não só o empregador, mas também o empregado, porque quando se trabalha no domingo, ele ganha o dobro, não é? Então, nessa negociação aí, acaba tendo prejuízo os dois lados. Exatamente, os dois lados estão tendo efetivamente prejuízo. Os empresários, porque deixam de faturar, e os empregados acabam perdendo um pouco de renda, porque a remuneração deles era tida em dobros nessas datas. Setor de supermercados, como você mencionou, por exemplo. Na verdade, o supermercado é uma atividade essencial, então ela tem autorização expressa para elaborar, mas o comércio em geral, que tinha autorização, agora não tem mais e depende da atividade da negociação coletiva. Acho eu que os sindicatos, ante essa novidade aí nas normativas trabalhistas, devem correr e regularizar essa situação com muita brevidade. Mas a medida fortalece os sindicatos, Fabrício?
ela acaba, sim, por fortalecer os sindicatos, porque o que acontece na prática é, para negociar, os sindicatos sempre exigem algum benefício em troca, seja para ele, para o sindicato, como a título de fomento, seja para os próprios funcionários a título de benefício. A gente falou de supermercados, mas assim, por exemplo, feiras, né? Essas feiras que ocorrem aí quando a gente fala de venda, né? Peixarias, enfim, elas também estão incluídas? Eles estão incluídos nas atividades dos anexos da nova portaria. Ah, tá certo. Então, e nesse caso já está valendo essa portaria? Já está valendo. Desde o dia 15, efetivamente, já havia regularidade e validade efetiva dessa portaria. Como eu comentei, foi publicada no finalzinho do dia 14, já com um feriado estipulado para o dia 15, para o dia seguinte. Fabrício, para a gente já ir terminando aqui, há possibilidade, então, nesse caso aí, dessa nova regra, que já está valendo, como você falou, né, após publicação no Diário Oficial, de que postos de trabalho acabem fechando de alguma forma? A possibilidade sim, porque como o comércio, entre aspas, estava acostumado a trabalhar dessa forma aí há quase 3 anos, com certeza foram criados novos postos de trabalho para suprir essas escalas e esse trabalho ao domingo. Então, há possibilidade efetiva de que haja, inclusive, algumas demissões em decorrência dessa nova portaria. Tá certo, eu conversei com o Fabrício Barcelos, que é especialista em Direito e Processo do Trabalho. Fabrício, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade para conversar com a gente aqui no AgroMais, 17 horas. Uma boa tarde para você e um bom início de semana. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde.